Boa noite, boa noite a todos que estão nos assistindo. Dando continuidade à programação da Semana Radiadora de Cultura, vamos conversar agora sobre o projeto Chão Sagrado Revivido, que revive o disco emblemático de Roger Tete, lançado em 1975. O disco muito forte, muito potente, muito determinante para o pensar musical nosso. Estamos revivendo em um documentário, um show documentário, que é um projeto fomentado pela Lei Aldir Blanc, a partir da Secretaria de Cultura de Fortaleza. A Semana Radiadora de Cultura, ela é o conjunto de 3 projetos fomentados pela Lei Aldir Blanc, a partir da Secretaria de Cultura de Fortaleza, que vamos passar a semana toda conversando sobre esses 3 projetos. Às 6 da noite, durante essa semana, hoje começou com a presença de Kelsen Bravos, comentando o livro de Chico Araújo, esse, Entre Versos, Sombras e Assombros, da editora Radiadora, que está sendo lançado, né, o pré-lançamento a semana inteira, com o lançamento na sexta-feira, o lançamento do e-book, que ficará disponível para ser baixado no site da editora. Às 7h30, todas às 7h30 dessa semana, 7h30 às 8h30, vamos conversar sobre esse livro de Francela Alencar. Hoje tivemos a presença de Calé Alencar e Léo McLean. Da mesma forma que o livro de Chico será um pré-lançamento, né, uma série de debates, um ciclo de debates da semana inteira, de segunda a quinta. Na sexta a gente faremos o lançamento online do e-book desse livro também, que ficará disponível no site da editora. E todas as 21 horas dessa semana vamos conversar sobre esse disco fantástico de Roger Tete, Chão Sagrado, que estamos desenvolvendo e será exibido no sábado no canal da Radiadora, o show documentário Chão Sagrado Revivido. Hoje conversaremos com 2 figuras fundamentais para esse processo, 2 pensadores desse processo, 2 sujeitos que vivem a música cearense com muita potência, e principalmente esse projeto de forma bem singular. Rogério Franco e Dalton Moura. Se cheguem, queridos. Boa noite, Dalton. Boa noite, Rogério. Olá, boa noite, Alan. Parabéns pelo projeto, parabéns pela Semana Radiadora de Cultura. Que coisa boa, parabéns por essa disposição, esse fôlego aí para esses projetos simultâneos. E vai ser um prazer podermos conversar sobre o Chão Sagrado, esse disco de 1975, de Roger Rogério, Tete, grandes músicos, grandes instrumentistas. Um disco que marcou época, um disco emblemático, sem dúvida alguma, e que está sendo revisitado nesse projeto tão bonito, tão importante, que inclui regravações de músicas do Chão Sagrado pelo Roger Rogério. A gente vai ter oportunidade de falar disso ao longo aqui da live. Um prazer, Alan. Ô, Alan, seu microfone, por gentileza. Dalton, obrigado por ter aceito o convite de vir conversar conosco. Dalton, Rogério e Genilda Azevedo são quem está guiando esse projeto, junto comigo também, junto com a Radiadora. Isso, Rogerinho está sem a imagem. Apareça-nos. Rogério, que inclusive vai estar, né, nessa banda que vai regravar canções do Chão Sagrado, com a voz do grande mestre Roger Rogério, né, o Rogério Franco no violão, o maestro Luciano Franco no contrabaixo, nos arranjos também, o Robson Gomes no teclado e acordeon,
e o Jefferson Portela na percussão, na bateria. Então, esse quarteto vai ladear o Roger Rogério para regravar a maioria das canções do disco Chão Sagrado, um material, sem dúvida, muito importante, que dobra no tempo, né? Que transversal do tempo aí. A gente ter, tantos anos depois, né? 47 anos depois, a chance de uma regravação, de o Roger retornar às canções do Chão Sagrado, Alain. Então, acho que vai ser um privilégio para o público e parabéns por esse projeto. Isso vai ser, a gente já pode adiantar, né, aos participantes aqui da live, que a regravação vai ser feita também com gravação audiovisual por uma equipe muito especial. Então vamos ter áudio e imagem do Roger reinterpretando essas canções mais de 45 anos depois, 47 anos depois. Um privilégio, né? Viva o Chão Sagrado. Viva o Chão Sagrado, viva Roger, viva Tete, viva a família Rogério, né? Rogério Franco, fruto dessa família também, e que cuida tão bem dessas canções e das canções de tantos de nós, né? Parceiro múltiplo, Rogério Franco. Que eu tô doido para ver, Rogério. Rogerinho, tá nos ouvindo? Acho que ainda não, mas talvez a gente possa falar um pouquinho desse projeto, sim, né, Alan? Sim. O que constitui esse projeto, enquanto aqui o Lenin nos ajuda, Lenin Cabral, que está aqui na coordenação técnica da live, nos ajuda a trazer o Rogerinho para o papo. Acho que você poderia começar, Alan, falando em que consiste esse projeto Chão Sagrado Revivido ou Redivivo? Revivido. Eu particularmente, né, tenho uma relação muito forte da formação humana e artística do pessoal do Ceará, né? Eu realmente devorava aquelas músicas, devorava aquelas letras, principalmente, né, que é o que me abre, né, para a música. São as letras, assim, a princípio, e eu devorava aquilo, né? O meu universo literário se abre pela letra de canções, e muito forte dessa turma, né? E Roger é dos principais compositores que me fazem compor também, né? Então eu tinha alimentava esse sonho, né, de poder rever esse disco, que eu tenho um apreço histórico imenso para mim, porque a dificuldade que a gente tinha de encontrar esses discos, né, de ter acesso a esses discos. Infelizmente, a gente tem uma certa facilidade hoje de ter essas músicas e conviver com essas músicas. Nasce desse desejo, e eu lembro que eu tive acesso a essas canções, de poder ouvir mesmo, não pegando, né, pelas rádios ou de alguma outra forma em casa de amigos, assim, colecionadores, com Pedro Rogério me dando uns arquivos desse disco para ouvir, né. E aí, o Chão Sagrado Revivido, e essa palavra é muito marcante, né, de reviver esse disco e toda a importância dele, e reviver as canções e a força de Roger, a força de Tete, né, e a presença deles, ainda bem, em nossa cultura, com muita força, e a vontade de pôr isso, né, ao público. E aí o pensamento, junto com Genilda Azevedo, que é outra produtora desse projeto, e aí soma-se a Rogério, soma-se a você, né, a realização disso, desse sonho, né, de trazer novamente essas canções para o dia de hoje e se compartilhar com o público de uma forma ampla, né? E também não só as canções, mas as histórias, né? O que vai estar inserido nesse show documentário, né? Com as falas sobre esse tempo, sobre as músicas, sobre
o contexto todo que nos faz do passado gerar futuros, né? Sim, então é importante deixar claro aqui para as pessoas que o projeto, então, ele consiste de 5 lives, né, que vão acontecer sempre às 21 horas nesta semana. Quem está assistindo aqui em tempo real, quem está assistindo a gravação vai poder resgatar essas outras 4 lives, além desta, que vão acontecer ao longo da semana, tendo como convidados o DJ Alan Moraes, que é um bibliófilo de discos, me permitam, um discófilo, é um pesquisador de vinis, né, da nossa discografia, dos LPs, dos EPs, dos discos históricos, e que ele toca nas apresentações dele a música brasileira, né, e a música cearense, e é também um compositor de canções que está aí preparando o seu trabalho autoral para lançamentos, né? Vamos ter o Nirton Venâncio, que está finalizando um aguardado filme sobre a música cearense, né? Não só sobre a geração do pessoal do Ceará, mas ele acabou ampliando o leque para a música do Ceará como um todo, para várias gerações. Vamos ter a Jorge Guedes, que é uma cantora e compositora muito ativa, muito militante, assim, na luta por uma maior presença feminina na cena musical cearense atual, e ela fez uma pesquisa de pós-graduação sobre o Roger Rogério, vai compartilhar isso conosco. E fechando a semana, o próprio Roger Rogério, na sexta-feira, vai compartilhar também histórias do chão sagrado, bastidores, enfim. Além de já poder descrever, né, como terá sido, então, a emoção de revisitar essas canções, né, de gravá-las novamente em estúdio e também de forma audiovisual, né, ser filmado. O Roger acaba de completar 78 anos, é impressionante assim, a vitalidade dele, a forma como o canto dele não só se mantém, mas se desenvolve em outras dimensões, em outras expressões, outras nuances, né? Ele acaba de fazer um show lotado aqui no Cantinho do Frango, com muita gente se emocionando. Ele participou agora também da gravação do Futuro e Memória 2, um trabalho que envolve 5 gerações aqui da música do Ceará, não é? Que é uma parceria com o Rogério Franco, que vai estar com a gente aqui. Então, assim, o Roger, né, com todo esse gás aí, então o público vai poder ter acesso a essas 5 lives de debate, de ideias, de pensamento, de memória em torno desse disco, de formulação, e a esse material audiovisual do Roger em 2022, reinterpretando ao lado desse quarteto canções do Chão Sagrado. Então, um projeto maravilhoso. Que bom que esse projeto foi selecionado no edital da Lei Aldir Blanc da Secult4. Sempre importante, né, a gente citar a Lei Aldir Blanc como uma conquista do campo cultural, uma conquista da nossa categoria, e que possibilita não só que recursos cheguem para as pessoas do campo da cultura que mais precisam, mas também que projetos assim possam vir a lume, né? Possam acontecer, e a gente possa, por exemplo, estar hoje aqui falando desse trabalho tão importante do Roger Rogério, da TET, e do disco Chão Sagrado. Alan? Amanhã a gente vai bater o papo com Jorge Guedes, né, que fez fora toda a militância dela na música cearense, em questões sociais cearenses também, de amplitude, né, muito forte, de ação muito forte. E ela fez uma pesquisa acadêmica, né, sobre esse universo, e a gente vai conversar com o Jorge amanhã. E na quarta com a Alan Moraes, que é realmente alguém que vive do vinil, né, vive do disco, é alguém que é muito bonito a existência de Alan. E meu parceiro também, Alan, a gente está engraçado, nesse momento que Alan está próximo da gente, é o mesmo momento que eu estou compondo muito com ele. Nós estamos fazendo várias canções nesse período agora, em janeiro. Na quinta, Nilton Venâncio, que é um cara de uma história para a cultura cearense muito forte, tanto uma história muito forte como memorialista, né? Esse respeito à memória.
e está fazendo um documentário muito importante, essencial, fundamental para a música cearense, que é o Lado A, Lado B, que está bem pertinho de ficar pronto. E na sexta, o próprio Roger. E Dalton, cara, você é uma figura fundamental para esse processo desse cuidado com a música cearense, a possibilidade de veredas dessa música, né? Você vem há muito tempo nesse sacerdócio de desenvolver possibilidades, né, de comunicação com a nossa música, com nossos músicos, e bacana, muito bacana, muito feliz da minha parte de estar com você em mais um projeto desse, com essa mesma importância que você vem fazendo com outros projetos. Imagina, eu acho que esse é o nosso papel, de dar uma pequena contribuição para espalhar tanta beleza, né, que a gente recebeu e recebe desses músicos, né? Eu acho que a gente só pode lembrar aquele famoso trecho lá do Galeano, né, em que o menino, ao olhar para o mar, pede a primeira vez, pede ao pai que ajude a olhar, né? Então, o que a gente faz, na verdade, é tentar levar mais pessoas, tentar produzir pontes entre o público e esses artistas incríveis. É absolutamente impressionante, assim, a diversidade da nossa cena musical, a riqueza. Hoje a gente estava vendo aqui a lista de tutores escolhidos pelos artistas selecionados no Porto Iracema. Já é uma turma com novas informações, assim, que aponta para novas direções, né? E, ao mesmo tempo, assim, a distância que grande parte do público tem dessa produção, e não por outro motivo que não a falta de acesso, né? Você precisa conhecer para reconhecer, né? Você precisa provar para poder gostar. Ou não, para você ter a sua visão crítica, inclusive, né? E não saber daquilo que diz ao seu coração ou não, daquilo que diz a sua sensibilidade ou não. Mas o fato é que a gente tem uma cena musical que é tão incrível, que é tão multifacetada, que é tão consistente, marcada por originalidade, por uma beleza, uma intensidade tão grande, que a gente se dói muito, assim, de isso não ser conhecido por mais pessoas, né? De fato, assim. Há uma questão, e a gente bate muito na construção de um plano de desenvolvimento e difusão da música do Ceará, para que essa realidade mude, né? Para que a gente possa ter os nossos artistas mais próximos do nosso público, sem saudosismo, sem concessões, sabe, sem exageros quanto a localismos, entende? Não é uma reação assim a um universalismo, a uma globalização, não é um outro extremo, entende? Não é uma afirmação daquilo por ser cearense, não, é por ser musical, é por ser poético, é por ser consistente, é por ser humano, é por ter carga dramática, é porque tem matéria de poesia, é porque tem música, sabe? Tudo isso reunido de uma forma que essas gerações de músicos como Roger e Tete e as outras que se seguiram a elas, e essa história continua sendo escrita, né? Eles mostram muito bem, eles têm essas características, eles têm esse sotaque, eles têm esse acento. Quando a gente ouve um disco como O Chão Sagrado, é inevitável pensar assim, por exemplo, puxa, que ousadia um disco desse dentro da indústria, né? Da grande indústria do disco. O disco foi lançado em 75, é um disco assim, eu acho que a gente pode ser meio polêmico para alguns, mas eu acho que é um disco mais comentado do que escutado, sabe, Alan? É um disco que ele não teve os mesmos holofotes que o antecessor, de 73, que é o disco Meu Corpo, Minha Embalagem, Todo Gasto na Viagem. Era a frase do Augusto Pontes, que é o nome oficial do disco, mas que o disco ficou conhecido mesmo como o Pessoal do Ceará, que é o LP que reuniu o Ednardo, a Tete e o Roger, eles que estavam na época em São Paulo, saídos aqui de Fortaleza, naquela geração que se tornaria conhecida por Pessoal do Ceará. Eles mesmos têm uma revisão, né, uma visão crítica sobre esse nome, mas é um nome que ficou, é um nome, é um rótulo, é uma etiqueta, é uma hashtag nos tempos de hoje que ficou. E eles lançam em 73, gravam em 72, lançam em 73 esse LP, Pessoal do Ceará,
Meu Corpo, Minha Embalagem, Todo Gasto na Viagem, Ednardo, Roger e Tete. Então, Belchior e Fagner já estavam com outros caminhos, com outras companhias, outras gravadoras, e vários outros daquela geração, Wilson Cirino, Jorge Melo, enfim, que estavam também no Rio ou em São Paulo buscando esse espaço. E o disco Pessoal do Ceará, que tem, por exemplo, a pesquisa que o Pedro Rogério fez, né, filho do Roger e da Tete, ele mostra que, embora seja um disco de Ednardo, Roger e Tete, tem vários outros integrantes do pessoal que estão presentes como autores ali, né, ou como inspiradores, como o próprio Augusto Pontes está como autor e como autor do título. Já 2 anos depois, o LP só do Roger e da Tete, ele não teve, eu acho que assim, a gente é seguro dizer isso, ele não teve a mesma divulgação, ele não teve talvez a mesma oportunidade de angariar uma repercussão como foi o primeiro disco, né? A Tete, inclusive, ela cita em entrevistas uma questão técnica que na visão dela contou para isso, que foi a forma de gravação da voz dela e de finalização, né, de mixagem da voz dela nas faixas finais, né? Ela considera que foi um pouco prejudicada por esse processo. Esse é um dado interessante, né? Porque quando você pega o disco com muitos músicos, um disco com uma produção, um acabamento, sabe? Um disco de indústria mesmo, lançado nacionalmente, e em que eles tiveram toda essa autonomia para esse repertório, que quando você olha assim, talvez para hoje, assim, as pessoas considerassem um repertório muito ousado, sabe? Coisas muito diferentes musicalmente entre si, referências assim muito modernas, sabe? Para falar uma música como Bye Bye Baião, que o Roger já tinha ganho um festival com ela, e que, enfim, falava da telecomunicação, falava do impacto da comunicação de massa sobre a vida das pessoas, né? Não há gente ou não, tá todo mundo em frente da televisão, né? Tá tudo em frente da televisão. Imagina, isso serve para hoje, assim, tipo, né? As pessoas ficam 6 horas por dia no celular, quer dizer, tá tudo em frente do Instagram, assim, e a vida vai acontecendo, né? E, bom, você tem as diversas formas, mas, assim, um disco muito moderno nisso, né? Muito ao refletir sobre a comunicação de massa em músicas como Bye Bye Baião, ao revisitar o Nordeste em músicas como Chão Sagrado, né? Que é outro motivo do disco também ser emblemático, a parceria do Roger com o Belchior, que dá título ao disco, então o Belchior se faz presente nesse álbum, né? E coisas assim incríveis, assim, Risada do Diabo, Beco da Noite, Retrato Marrom, né? Esse clássico absoluto do Roger com o Fausto Nilo, que o Roger, inclusive, regravou agora no Futuro e Memória 2 e vai também regravar para esse projeto. Então, assim, um disco que, por si, ele se sustenta muito e ele merecia ser mais escutado, sabe? Eu acho que mais, assim, ele é um disco muito comentado como o segundo disco. Ele não tem a mesma visibilidade do primeiro, eu diria, sabe? Assim, de 73 deles. E depois disso, assim, a Tete, ela grava em 79 o Equatorial, né? Aí na época em que já o Raimundo Fagner era diretor, ocupava a posição de diretor artístico, alguma posição no board assim, da CBS, e abre espaço para e alguns cearenses conseguem, né, gravar outros LPs, a banda Santarém, que acompanhava o próprio Fagner, o Petrúcio fazia parte da banda, o Manassés, e aí o disco da Tete de 79, o Equatorial. Mas depois disso, assim, o Chão Sagrado, ele é o último disco do Roger durante quase 30 anos. Assim, só em 2004 o Roger consegue, através da Feira da Música, gravar um outro disco ao vivo na Feira da Música. Mesmo assim, um disco assim, super simples, mas que cumpriu um papel de trazer o Roger com novas composições ali. Quer dizer, foram quase 30 anos e, assim, uma mudança total de mundo, de realidade, de indústria, né, da cena musical. Quer dizer, ele foi o último disco do Roger durante quase 30 anos. E o Roger, que depois desse disco ao vivo, ele lançou o EP Velho Menino, já agora em 2019, quando ele comemorou 75 anos, quer dizer, e está ainda com um projeto de lançar o seu disco de inéditas, né, para esse ano, além de um projeto especial que eu espero que a gente possa falar aqui, que você possa falar lá para o público, né, que seria um novo projeto em parceria Roger e Tete,
47 anos depois do Chão Sagrado. Mas, assim, absolutamente só isso já dá uma demonstração, né, do que a gente estava falando, assim. Como justificar que um artista do porte, da importância do talento, da originalidade do Roger fique quase 30 anos sem gravar? Então, só por isso o Chão Sagrado ele já seria esse documento, né, absolutamente indispensável, assim. Tomara que também o projeto possa contribuir agora a regravação que o Roger vai fazer, né, para que mais pessoas de fato escutem o disco, né, se apropriem dessas canções, para que as pessoas voltem a tocá-las. Inclusive o próprio Roger, que põe poucas canções desse disco nos seus repertórios. O maestro Luciano Franco, que assina os arranjos agora das regravações, né? Assim, as transcrições em partituras, obedecendo, preservando muito os arranjos originais, assim, a base dos arranjos originais, porque eles tinham sopros, né? Eles eram mais elaborados, tinham uma formação instrumental maior. Mas ele, por exemplo, sempre insiste que o Roger deveria cantar mais vezes Bye Bye Baião, né? Que é uma música que saiu do repertório dele já tem algum tempo. Eu assino embaixo, concordo totalmente, né? E, assim, há alguns anos, eu acho que numa iniciativa do pessoal do Porto Iracema ou do Maloca Dragão, o Roger e a Tete fizeram parte de um espetáculo juntamente com a Ilha, cantora da jovem, né, geração, também lançou um disco muito bonito, e o Pedro Belim revisitando o Chão Sagrado. Então, eles fizeram esse show, acho que no Maloca e no Anfiteatro do Dragão, salvo engano, fizeram 2 edições desse show. A parte disso, eu acho que esse projeto agora, né, é uma das poucas iniciativas de um olhar sobre esse álbum, né? Então é muito importante, é fundamental isso. Tomara que as pessoas curtam os vídeos, né, do Roger reinterpretando essas canções, esse trabalho maravilhoso, e possam redescobrir esse disco, porque merece muito, sabe, Alan? E ver o quanto ainda tem para ser escrito nessa história, com o disco de inéditas do Roger, né, com o Futuro e Memória 2, que já está aí lançado, mas que ainda pede todo um caminho de divulgação desse trabalho, em que a Tete, por exemplo, participou cantando Melão Caetano, no Futuro e Memória 2, está aí no YouTube, nas plataformas, quem quiser acessar. É uma música da Amelinha, do Ife, que era contrabaixista, né, da turma, e do Fausto Nilo, uma música, poxa, que foi importante para aquela turma, para aquele momento dos anos 70. E o Roger regravou o Retrato Marrom, ele até brinca, em vez de baixar os tons com a idade, eu estou subindo, então ele subiu um tom no Retrato Marrom, está cantando mais agudo, mais claro, e ficou todo feliz com a regravação, sabe? Então, assim, tem muita coisa para esses dois iluminados, Roger e Tete, fazerem, Alan. Dalton, vou aproveitar aqui a consultoria do Alan Moraes. Ele está comentando aqui nos comentários que o LP está avaliado em torno de R$600, o LP São Sagrado, né? E já chegou a ser vendido a 740, a raridade desse disco, né? E também, você falou do arranjador do disco, ele cita aqui Areton Salvanini. E também comenta da Fox Lore, né? Da canção Fox Lore, como também ousadíssima, né? No momento. E eu lembro também que eles vão beber da fonte lá do Luiz Assunção, né? A Samariquinha, né? Eles recuperam essa canção, né? E dão um arranjo, uma roupagem muito, muito própria, muito singular, né? E muito definitiva também dessa canção. Dalton, e essa coisa, né? Você falando também da época da CBS, Fagner e tal, tem um disco do Cirino que é incrível, né? De 79 também. Tem 2 álbuns do Cirino, né, que merecem um projeto como esse, né, que precisam ser também redescobertos. Estrela Ferrata, que tem uma canção da Pedra, que é Cor Mais Linda do Mundo, de Cirino com Clodo. Enfim, cara, é realmente um disco fantástico.
um disco moderno. E você também falou do disco anterior, né, de 70, Meu Corpo, Minha Embalagem, Todo Gasto na Viagem, 73, né, que é lançado, gravado em 72 e lançado em 73, né, que aí, como o Pedro cita, né, é um disco que é de Nado, Roger e Tete, mas que traz todo um pessoal mesmo, né, Ricardo Bezerra como compositor, Dedé Evangelista, né, o Augusto Pontes, toda uma turma. E no Chão Sagrado eles também gravam Petrúcio Maia, né? Que é também uma das figuras mais simbólicas dessa geração, né? E por falar em geração, a gente poderia falar mais nesse, para quem imagina, né, que infelizmente não conheça o pessoal do Ceará enquanto conjunto de pessoas com toda a força estética que tinham, a gente falar um pouco sobre o pessoal do Ceará, né, sobre contextualizar, né, essa turma e esse contexto histórico do Brasil, de quando eles saem daqui, mesmo quando antes, né, a TV Ceará, antes do videotape, que Augusto Pontes e Ednardo falam depois, né? Vou voltar com videotapes e revistas supercoloridas. Antes disso, eles tinham né, um acesso, um trânsito em Fortaleza já, e tudo que pesa no norte cai no sul, né? E aí eles fazem essa viagem tão bem retratada no trabalho do Pedro Rogério, né? Sobre a viagem dessa turma. E é isso, esse contexto histórico é um contexto do próprio Brasil, né, que nesse momento histórico recebe as músicas, se interessa pelas músicas das periferias do país, né, Clube da Esquina, pessoal do Ceará, Novos Baianos, né, esse é um tempo, é um recorte histórico muito interessante, esses anos 70 aí, né, de 71 a 79, é um recorte muito interessante dessa música, que o Brasil se envolve com ela, e a indústria, né, e que a indústria que faz isso se tornar, digamos assim, as verdades construídas pela indústria, né, faz que essas músicas possam chegar no público e serem tão emblemáticas e simbólicas e fundantes, né, de muita coisa da música brasileira. Sim, é absolutamente impressionante, assim, quando a gente olha, porque a gente está falando dessa grande indústria mesmo, né, que como a música mudou tanto nas últimas décadas, enfim, é muito, né, em inúmeros momentos houve debate sobre a massificação, sobre a pauperização, digamos, da música popular, a partir da busca de fórmulas fáceis, da repetição de receitas para vender, enfim. E aí a gente fala que encontra discos como esses nos anos 70, que tinham o objetivo de vender, sim, eram discos da grande indústria fonográfica, eram discos fomentados por essa indústria para alcançar números de vendas, sim. E aí é curioso, tem aquele livro sobre os discos lançados em 73, né, organizado pelo Célio Albuquerque. Agora ele também vai lançar um sobre discos lançados em 79, né? São livros de artigos, assim, de várias pessoas assinando artigos sobre discos lançados nesses anos, em que isso chama muito a atenção das pessoas, né? Como é que se lançavam discos assim de grupos, como é que um grupo como Secos e Molhados se tornou o maior vendedor de discos assim, né? Talvez daquela década como um todo, assim, em termos dos dois álbuns que foram lançados, né? Ultrapassando os grandes fenômenos da indústria, ultrapassando o Roberto Carlos, né, isoladamente quanto a esses álbuns. Claro que o Roberto com uma trajetória de um disco por ano e toda uma estrutura por trás, né? Mas, assim, por exemplo, como é que discos como esse do pessoal do Ceará foram viáveis? Como é que, por exemplo, o primeiro disco do Belchior, o Morte Glosa, né? É um disco que teve boas críticas, mas não teve boas vendas. Já o segundo álbum, A Alucinação, é a obra que o consagra e que o mantém até hoje, né? Até hoje, assim, as pessoas tocam as 10 músicas do Alucinação ali
né? Tipo, os 10 mais do Belchior vêm ali do Alucinação em grande, né? Quase sempre são músicas daquele disco. O Manera Frufru, como um disco cheio de controvérsias e de problemas, de questionamentos também quanto à autoria de faixas, quanto a questões, mas também um disco que teve muito impacto, teve muitas vendas, né? Quer dizer, não é assim, não se está falando de uma, sabe, de uma concessão a um fazer artístico livre, desimpedido, assim. Não, havia claramente essa estrutura de gravadora, de divulgação, havia esse objetivo, né? Agora, que dentro do que talvez assim gerações mais jovens tenham conhecido como a repetição dessas fórmulas, muito esquadrinhadas, né? De audiência e de venda de discos, quando se vendia disco de suporte, hoje em dia você vai trabalhar com singles, né? Assim, chamava muito atenção a forma como, dentro dessa indústria, essa liberdade estética era ainda possível, né? O Roger, ele conta, por exemplo, que ele até te recusaram um convite. É uma história cabulosa, assim, eu acho que pouca gente sabe dessa história, mas que, assim, o Roger, ele conta que ele e a Tete foram convidados por uma gravadora que precisava lançar um par romântico, que queria lançar um casal de cantores, para fazer um projeto massivo, que ia vender muito disco no Brasil, no exterior, em todo canto, que queriam, assim, precisavam de um casal de cantores que compusessem realmente um casal, né? E que aí ele, Roger, assim, olha, a gente sabe que você é compositor, a gente vai deixar você até colocar uma música sua lá pelo meio do lado B e tal, mas assim, ó, é um projeto assim, romântico, popular, vamos vender, vocês vão ficar milionários e tal, e ele disse que responde assim, me respeite, seu cara. Assim, e uma outra dupla aceitou esse convite, essa dupla é a Jane e o Erondi, assim, que marcaram época na vida de muita gente. Eu já ia perguntar, Daldo, se você sabia quem era. E que venderam, realmente o Cabo cumpriu tudo que prometeu ao Roger que faria, né? Assim, Jane e Erondi marcaram geração, até hoje, quando tem aquele negócio de festa, anos 80, anos 70, revival, né? Aqueles agudos todos daquelas frases, enfim. Enquanto isso. Então esse projeto aí foi o que gerou aí a Jane Erondi. Enquanto isso, sim, né? Eu não sabia disso, não. Eu não sabia disso, não. O Roger vive sua vida de pessoa de classe média, né? Com professor aposentado da Universidade Federal do Ceará, com seus desafios aí para fazer o mês, né? Ter 30 dias, enfim. A Tete também é uma pessoa, né? Ambos são, assim, pessoas encantadoras. Também é importante a gente colocar isso aqui, né, Alan? Eu acho que a gente não vai aqui nunca poder falar como pessoas distantes, assim, digamos, com um suposto distanciamento para um rigor, assim, quanto a alguns pontos, porque nós somos, assim, muito temos a alegria de partilhar da amizade de Roger e de Tete e de aprender tanto com eles há tanto tempo, né? Assim, o Roger foi um dos meus primeiros parceiros musicais também e a minha admiração por ele assim, é enorme há bastante tempo. O que, claro, né, não impede de modo algum de a gente também ter críticas a essa história e as próprias decisões que foram tomadas e de a gente pesquisar, de fazer um trabalho de pesquisa jornalística, mas é sempre bom fazer essa ressalva, assim como o Pedro Rogério fez um trabalho aprofundado, super valoroso, né, de pesquisa acadêmica e já num outro nível sobre o pessoal do Ceará, sobre o campus e o hábitos que compuseram aquela geração, né, que era a sua pergunta aqui agora, né, a geração do pessoal do Ceará, entre o Badonísio e os discos no diretório acadêmico da Faculdade de Arquitetura. O Fausto era aluno do Liceu, o Roger integrava o grupo Gruta, né, que era um grupo de teatro, mais do que de música, era principalmente um grupo de teatro, o Augusto também, salvo engano.
a Mona Von, que é a mãe do Roger e mãe do Rogério Franco, né, recebia essa turma em casa. O Dedé Evangelista conta que também na casa dele, também ele recebia muito a turma. O Ricardo Bezerra, que tinha piano, né, assim, em casa. Então, assim, eles contam isso, desses espaços. O Barbalão Vermelho, na Avenida Heráclito Graça, Duque de Caxias, né, Duque de Caxias, mais para o centro. O Balão Vermelho era outro ponto de encontro. Então, essa geração que entre esses pontos foi descobrindo também o fazer musical nos anos 60 aqui. E aí os primeiros festivais aqui, né, como o festival Aqui no Canto, que rendeu um LP, né, teve ali no final, na segunda metade da década de 60, ele rende um LP lá que aparecem, essas figuras estão ali na lista de finalistas, de quem teve músicas nesse LP do festival. Aí, mais tarde, ganhariam festivais fora daqui. E a TV Ceará, como você citou, a TV Ceará original, né, dos associados, os programas, porque hoje é sábado, show do Mercantil, né, Augusto Borges, Gonzaga Vasconcelos. Então, o Belchior trabalhava na produção desses programas, o Jorge Melo também. Os programas foram apresentando aquela geração de artistas, né? Juntamente com muita informação que vinha ali da Jovem Guarda ainda, os grupos de Iê, que se chamavam, diversas bandas daqui da Jovem Guarda, alguns que tem artistas aí que continuam até hoje, o Luizinho Magalhães, o Luizinho Banda, o César Barreto, né, que era dos Rataplans, o Luciano Franco, maestro, acho que tocou na orquestra Big Brasa, que também tem né, bastante tempo, que vem dessa coisa dos grupos de Iê, influenciados pelos Beatles, pela Jovem Guarda. Enquanto isso, aqueles caras levavam para esses programas essas músicas super assim, né? Eles recebiam artistas de fora e se apresentavam levando essas músicas super modernas, diferentes, com outras temáticas, né, para os programas. Até que é a tal história, começa a ficar pequeno esse circuito, né? Uma sensação que a gente tem muito hoje em dia, né? Quando a gente lança um disco aqui, um livro, a gente faz aí alguns centros culturais, teatros, bares, aí você diz, poxa, ele cumpre mais ou menos um ciclo, né, de um ano e meio de trabalho, que você diz, não, eu acho que fizemos aqui os espaços todos, né, e eles começam, né, aos poucos a ver essas possibilidades de partirem para outras cidades. Aí o Roger era professor universitário, né, já tinha condição de ir a São Paulo por esse trabalho, né, uma parceria com a USP, né, então foi realmente trabalhar nessa área e teve essa condição, e a casa dele, da TET, em São Paulo, né, se tornou também uma referência, um ponto de apoio para aquela geração. O Belchior, que, como ele fala em entrevistas, morou numa construção civil, numa casa que estava sendo demolida, assim, então uma hora o cara demolia um quarto, ele ia para outro. Assim, tem entrevista em que o Fagner fala que tipo, eles entravam no supermercado com fome, furavam ali um iogurte, tomavam um iogurte ali para enganar a fome, saía. Enfim, e outra turma para o Rio, né, como o Jorge Melo, o próprio Fagner, né, conseguiu se aproximar da Elis, do Ronaldo Bosco, à época, enfim, ser recebido por eles, ter a música Mucuripe, parceria deles com o Belchior lançada, né, em disco de bolso, né, na época com uma novidade, puxa, né, como o João Bosco tinha sido lançado assim também, João e Aldir, quer dizer, eles vão aí, passam por Brasília, né, tem um festival em Brasília em que eles são premiados, o Belchior, então, vence o festival no Rio, festival da juventude, festival da música universitária, né, abandona o curso de medicina para ir atrás dessa ideia de fazer música, e aquela geração dos festivais universitários em que o Ivan Lins, em que o Gonzaguinha se projetaram, o Belchior vence o festival, e aí aumenta a pilha de todo mundo de dizer, puxa, vamos lá, vamos tentar, né? Assim, o Newton está aqui comentando, tudo está no documentário, né, Newton? Estamos aqui falando totalmente de improviso, espero não estar cometendo aqui nenhuma impropriedade, qualquer coisa você corrige, tá bom? Assim, e
eles então iniciam, né, assim, vão partindo aí em maior grau. O Augusto viajava, voltava, o Augusto também trabalhava com publicidade, né, assim, tem fotos deles lá, que, tipo, tem fotos dessa casa do Roger, dessa casa do Belchior, assim, do início, comecinho dos anos 70, né? Eles assim muito, muito jovens, muito, muito magros. Todo mundo era magro nos anos 70, a gente tem essa impressão. As famosas histórias assim de que a Elis queria ouvir as músicas do Roger e o Roger tímido, né? Chegou aí à casa dela, mas não levou o violão, não gravou as músicas que ela queria. Ela já tinha encontrado com ele em estúdio, tinha pedido, né? E tem uma história, Dalton, que tinha uma música específica, né? Acho que ela conhecia falando da vida. Eu já ouvi algo assim que ela queria essa, assim, que ela já sabia de alguma forma falando da vida e queria essa de Roger, né? Falando da vida, a gente escuta muito a Elis cantar, né? Assim, Sim, é uma total. música que ouvindo, sempre a gente escuta, meu Deus, a Elis ia brincar aqui, ia arrasar, né? E o Roberto mostrou interesse por gravar a música Daniela, né? Que eles fizeram em Sim. homenagem né, a filha, a Dani, quer dizer, bom, por aí, por algumas questões também, de fato, o Roger, né, foi anos depois, décadas depois, ele foi trabalhar melhor essa timidez, que ele carrega até hoje, né, essa simplicidade junto com a timidez. Ele fala, eu não tenho uma carreira, eu tenho uma caminhada, né? Ele diz, eu faço nada, eu faço nada muito bem. Ele fala assim, é uma pessoa zen, né? Pessoa zen, assim, nesse sentido, muito, muito equilibrada ali e tal. Quer dizer, aí você pega as músicas do Chão Sagrado, quer dizer, né, assim, puxa, o Dedé Evangelista presente com duas canções, com o Bye Bye Baião e o Folklore, né, que o Alan estava lembrando. Genial, né, o Folklore, né? Essa gente que aparece na TV, puxa, fantástica, fantástica música mesmo, sabe? Coisa. O Belchior com parceria com o Chão Sagrado, a música Risada do Diabo, do Petrúcio, que você citou. O Pepe, que seria parceiro do Roger também na música belíssima do repertório dele, Carruagens, né? O Pepe Capello com a música Beco da Noite. O Brandão, que perdemos recentemente, né, no ano passado, grande, grande, grande poeta Brandão, arquiteto, artista visual, compositor absurdo, absurdo. Precisamos de um projeto também para se debruçar sobre a memória do Brandão, O com autor Rodrigo de Além do Cansaço, né? Além do Das Cansaço, músicas mais incríveis de parceria com Petrus Maia, das coisas mais incríveis da música brasileira, né? Pé de Sonhos, Um Real de Amor, já nos anos 2000 ali, naquele DVD do Fagner com o Baleiro, assim, pô, coisa incrível, Um Real de Amor. A melhor música do DVD é letra do Brandão. Assim, é incrível o Brandão, né? Precisa de outro projeto. A filha dele, inclusive, mora aqui em Fortaleza, ela é uma menina muito sensível, muito. Ela tem os livros do Brandão até hoje. A Marta Pinheiro e a Alana Alencar organizaram há pouco tempo um sarau em homenagem ao Brandão. É um outro artista que precisa muito desses olhares, né? Aí a Cia Mariquinha, que você citou, do Luiz Assunção e Evenor Pontes, né? E 3 canções do Fausto com o Roger. O Retrato Marrom, que é o grande clássico, gravada pelo Fagner, pelo Ney Matogrosso, né? O Ney Matogrosso gravou algumas vezes. E as músicas O Lago e Amália também, essas duas bem menos conhecidas do que o Retrato Marrom, né? O Nirton está aqui lembrando que o Folklore já estava presente lá no disco do festival aqui no Canto, também com uma gravação excelente, né? Que é um Fox mesmo, né? O Alan fala, o Brandão é o nosso Torquato. Incrível, né? Assim, então é um álbum que precisa ser escutado. Eu acho que se esse projeto ajudar nisso, né? Eu acho que vai ser produzido um registro histórico do Roger cantando de novo essas canções que ele mesmo canta muito pouco, né? Muito pouco frequentemente nos shows dele a gente encontra essas canções. Então só isso já justificaria o projeto. Mais essas 5 lives e mais a oportunidade que o público possa, né, redescobrir esse disco, que outros artistas possam reinterpretar essas canções, enfim, e saber, né? Saber do Roger e da Tete como artistas que estão assim ativos, estão criando. O Roger tá cantando sempre, a Tete fez com a gente 14 shows com o espetáculo Futuro e Memória, circulou
por várias cidades, né, juntamente com o Roger, viajando. Ela, por agora, nesses dias, circunstancialmente, né, calhou de estar se resguardando um pouco mais por uma questão de saúde, mas, assim, plenamente, né, ativa. O disco Futuro e Memória 2 aí mostra isso, né, a Tete em grande forma, cantando no disco, no DVD também. Então, assim, eles fizeram tanto, né, ensinaram tanto, compartilharam tanto, e eles são tão bem resolvidos com essa própria história, sabe? Eu acho muito legal isso. Eu acho que a gente, como público, a gente é mais egoísta, sabe? A gente diz, eu queria que eles tivessem gravado mais, queria que tivessem aparecido mais, queria que fizessem mais show, mais disco, mais coisa. A gente é meio egoísta, né? Com quem a gente assim, admira, né? Artisticamente. Mas eles são muito bem resolvidos com a história deles, como foi. Bom, e tem um projeto aí, né, Alan, que envolve Roger e Tete, que eu acho que você podia falar para a gente nesse finalzinho aqui, por A favor. gente nós já estamos gravando para mim, imensa alegria, parcerias minhas do Rogério Franco com o Rod e Tete cantando, né? Será o disco seguinte, né, do Chão Sagrado, assim, esse elemento histórico aí, esse buraco histórico, né? E seria um novo encontro de Roger e Tete em disco, né? Se chama Cinema Carruagem. São as parcerias minhas e de Rogério Franco na voz, nas vozes incríveis deles, né? Eu acho voz pessoa, sabe? Né? A voz que é a própria pessoa e toda a importância deles. Cara, eu queria relembrar uma coisa aqui que eu falo muito quando eu faço fala para pessoas mais novas, né? Que é a coisa a não percepção da falta do acesso, sabe? Isso tem uma relação muito forte. Por exemplo, se eu estou falando aqui uma coisa, o cara na plateia bota no celular e encontra lá o Chão Sagrado, né? No YouTube, encontra o Romance Pavão Misterioso do Ednardo e tal. Mas na nossa época, não. E eu tenho uma relação com as canções de Roger e Tete de uma forma muito decisiva para a minha formação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu lembro de ter ido para um show de Roger e Tete quando eu tinha 14 anos. Meu irmão mais velho me levou, o Bento, e eu fiquei ali, cara, no SESI, na 24 de maio, no SESI. E eu fiquei ali decorando as músicas, Ponta do Lápis, Bye Bye Baião e tal, para eu poder cantar para mim mesmo, sabe? Porque eu não tinha acesso, eu tava ali devorando aquilo e tentando guardar aquele universo na minha cabeça para que eu pudesse ter aquilo, porque não se tinha, né? Não se tinha, assim, e eu lembro que, por um motivo histórico, meu irmão namorava uma moça que o pai era colecionador de discos, morri de ciúme dos discos, mas o disco do Romance Pavão Misterioso passou lá por casa uma noite, e eu não tinha fita cassete. Eu passei a noite inteira ouvindo o disco, né, o Romance Pavão Misterioso do Ednardo, e decorando todas as músicas para poder ter as músicas na minha cabeça, né? Imagina a força disso, né, na cabeça de um menino que estava descobrindo ser aquilo, né? E até nesse show do César, o Roger, falei com ele no final, ele deve ter estranhado ali aquele menino ali, né? À noite assistindo o show deles, e perguntou o que eu fazia, e eu disse que escrevia. Aí ele disse que continue. Aí a vida dá esse giro todo, né? E esse meu continuar chegou neles de volta, né? E é isso, cara, assim, tô fazendo esse relato diante assim, para dizer da importância desse material, né? A importância dessas canções, que a própria estética, né, que eles trazem é muito decisiva para a sequência da música cearense, né? Como se eles fossem desbravadores de um som
e principalmente para mim, na minha percepção, de uma poética, sabe? A Brandão e Faustino, por exemplo, e Clodo, são essenciais demais para a minha formação poética, né? As imagens que eles trazem, a poesia diferente que eles trazem, me forma muito, muito mesmo. E é bacana a gente estar podendo reviver, né, com eles essa história toda e essas canções e provocar o encontro, né, de novas gerações com essas canções. Rogerinho, querido, acabou de entrar aos 45 do segundo tempo. Boa noite, querido Rogério. No microfone, Rogerinho. Ligar o microfone. Desculpe. Pronto. Eu não consegui entrar na mente, mas estou acompanhando tudo, estou ouvindo vocês. A gente tá, que bom que o Rogério conseguiu entrar, né? Pelo menos no finalzinho. O Rogério vai estar com a gente a semana, né? Em outros momentos, nesses bate-papos que a gente vai ter com o Jorge Guedes amanhã, com Alain Moraes na quarta, com Newton Venâncio, que está nos acompanhando aqui também na quinta, e com o próprio Roger na sexta. Né? O Rogério vai, na medida do possível, alguns dias dessa semana, nos visitar também aqui nesse conjunto de lives, né? Eu queria dizer que eu estou escutando um retorno. Tem um delay aí. E eu não consigo tirar esse delay. Mas olha só. Essa história toda é muito bonita. Toda a ideia que o Alain conseguiu conceber para a feitura desse audiovisual que fala com tanta propriedade do chão sagrado. Um disco que, com 12 canções, traz para o Brasil e para o Ceará músicas que são marcantes em termos históricos, com as participações de todas essas pessoas que vocês já citaram, que são músicos e poetas fantásticos. Eu estou falando assim mais compassadamente, porque eu estou escutando o retorno e isso me atrapalha muito. Mas, enfim, estou muito feliz por estar participando e com condições de produzir, ao lado do Dalton e do Alain, um disco que marcou a história da música do Ceará. Um disco produzido pelo Walter Silva, que foi produtor da Elis Regina e da Maria Alcina. Um cara que abriu muito as portas para boa parte desse time, que desbravou em 1972, aliás, no início da década de 70 mesmo, né? Eles desbravaram e foram em busca de divulgar essa música feita aqui no Ceará. O disco, como disse o Dalton, precisa ser melhor escutado. É um disco muito bonito, é um disco que traz coisas muito, muito atuais para os dias de hoje e que falam muito, coisas que falam muito para esse momento atual. Alain e Dalton.
Coisa boa, Rogerinho, você ter chegado aqui, mesmo que nesse finalzinho. A gente recupera durante a semana. A gente está chegando, né, findando, né, esse encontro de hoje. Teremos mais 4 encontros nessa semana, né, terça, quarta, quinta e sexta, nesse universo aqui do chão sagrado. E bonito esse símbolo do chão sagrado. E lançaremos, né, exibiremos o show documentário no sábado, também no canal da Radiadora, só que às 8 da noite. Todos esses bate-papos durante a semana serão às 21 horas aqui. E quero agradecer demais a presença de Dalton, toda a sabedoria de Dalton e toda a beleza que é Rogério e sua obra e sua dedicação. Aliás, a dedicação de vocês à música cearense, esse sacerdócio de cuidar, de abrir caminhos, abrir ouvidos, né, para a música feita aqui, e não só porque é daqui, né, não é uma questão de bairrismo, mas uma questão de estética, a defesa do que é bonito. E é isso. Agradeço demais a presença de vocês e a companhia de todos que nos acompanham aqui nessa noite. Dalton, por favor, seu boa noite. Alan, muito obrigado, parabéns pelo projeto, parabéns ao meu parceiro Rogério Franco, por estar aqui, por fazer parte dessa história tão bonita, e pelas canções de vocês dois, que futuramente serão registradas, né, no disco Cinema Carruagem, nas vozes do Roger e da Tete. Isso é algo fundamental, né? Assim, essa história continuando a ser escrita. Queria rapidamente, Alan, aproveitar aqui para tentar agradecer a todo mundo que de alguma forma está contribuindo com esse momento, né? A partir do Lenin, que está aqui na coordenação técnica da live, o Lenin Cabral, todos os seus colaboradores na Radiadora, né? E o Anfrísio Rocha, do Estúdio Som do Mar, onde vai ser gravado o especial audiovisual com o Roger, e essa banda que a gente falou, formada pelo Rogério Franco, pelo maestro Luciano Franco, pelo Jefferson Portela e pelo Robson Gomes, também a equipe audiovisual com o Alan Diniz, né, a sua equipe, topando fazer esse trabalho, tudo num desafio muito grande de prazo, de condições. Agradecer ao Totonho Laprovítera, compositor e entusiasta do pessoal do Ceará, também ao Caminha e à Cíntia, né, os três são figuras integrantes da equipe, da diretoria, do quadro de servidores, a Cíntia, né, do Yacht Clube, que foi um lugar que topou receber algumas atividades do projeto. E um abraço para todos da família Rogério, todos da família do Roger, da Tete, o apoio que a gente recebe sempre dos familiares, o Pedro Rogério, a Tainá Rogério, inestimável nesse apoio, na produção no dia a dia, a Daniela, a Flavinha, enfim, muito obrigado a todos que se envolvem para fazer esse projeto, né? Tudo é sempre feito a muitas mãos, e isso é muito importante. E registrar que é um projeto apoiado, mais uma vez, registrar isso, apoiado pela Lei Aldir Blanc, Lei 14.017, por meio de edital da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza. É muito importante que a gente compreenda que esse recurso dessa lei foi conquistado pelo campo da cultura, pela luta dos trabalhadores da cultura, né? E agora, além de estar representando um alento para as pessoas que tanto foram prejudicadas por estarem sem trabalhar, para poderem tomar os devidos cuidados durante a pandemia, além de representar esse alívio, esse pequeno alívio para uma situação tão difícil, ele representa essa chance de que projetos como esse possam acontecer. Então, de fato, a gente converte aí grandes males e grandes desafios em uma energia positiva, uma energia do bem, uma energia boa, e uma chance de as pessoas estarem mais perto da música, da arte, da cultura. Vamos lá, que seja uma semana bonita aí para o projeto. Vivam Roger e Tete, viva o disco Chão Sagrado. Obrigado, Alan.
Obrigado, Dalton. E só registrar aqui, né, assim, personalizar quem nos acompanhou, né, nos assistindo, Edmar Gonçalves, Evaristo Filho, Alan Moraes, Kelsen Bravos, Sérgio Araújo, Newton Venâncio, para citar alguns que estão aqui conosco também, não só aqui, mas na nossa trajetória, né, e no nosso fazer, todos companheiros dessa viagem que é, né, o nosso fazer musical, o nosso fazer artístico. Rogerinho? Eu tenho que agradecer a muita gente, agradecer a você e ao Dalton, mas principalmente agradecer as figuras do Rod e da Tete por nos inspirarem nesse momento e por terem inspirado tanta gente nesse percurso até aqui, né? Depois de tantos anos de trabalho, de dedicação à cultura, à música. Muitos de nós, artistas de outras gerações, foram beber nessa fonte e a gente tem muito a agradecer aos dois. Obrigado a Rod e Tete, viva sempre a música do Ceará. Até amanhã, a gente continua esse papo, né, tão bonito, tão forte, pela nossa música, pela história de Rod e Tete, e pelo futuro, né? Futuro e memória. Lado A, lado B. Sigamos. Boa noite a todos. Até amanhã.